Fala pessoal, tudo bem? Bom, como vocês já viram no título desse vídeo, hoje é dia de falarmos sobre o KNRI11, um dos vídeos mais pedidos aqui no canal, e hoje é dia de nos aprofundarmos nesse fundo que tem muita coisa para falar, então bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Buildings no YouTube. Bom, e como vocês viram, hoje é dia de falarmos sobre o KNRI11, o Kinea Renda Imobiliário, um dos fundos mais sugeridos nos comentários dos outros vídeos quando nós fazíamos tanto analisando outros fundos ou falando sobre o mercado em geral. Quando a gente abria a caixinha de sugestões no nosso Instagram, o KNRI11 é um fundo imobiliário que sempre apareceu nas sugestões e, bom, chegou o dia de nós irmos direto para essa análise. De cara, se você está aqui, seja muito bem-vindo, eu já te convido a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não é inscrito, a deixar seu like nesse vídeo também e seus comentários sobre o que você pensa sobre esse fundo, se existe um outro fundo que você também gostaria que a gente analisasse aqui, com certeza em algum momento a gente chega na tua sugestão. E também, se você não segue a gente lá no Instagram, siga o @buildings.company, porque tem muito conteúdo que sai por lá primeiro, muita interação que você pode fazer conosco também, tá legal? Então, bom, eu vou aqui dividir minha tela com vocês e vamos direto aqui para o relatório do KNRI11, do Kinea Renda Imobiliário. E uma coisa que é super legal sobre esse fundo é que hoje é dia 3 de agosto e a Kinea já disponibilizou para os investidores e para o público em geral o relatório de julho de 2021, então eles são bem rápidos na hora de fazer essa divulgação. Já é um primeiro ponto positivo do fundo imobiliário. E aqui eles têm os comentários dos gestores, que eu acho que é algo que vale a pena vocês lerem. Então, concluímos a alocação de um conjunto no edifício Atenas para a empresa Infinity Outsourcing e um conjunto do edifício Lagoa Corporate, um empreendimento do Rio de Janeiro, para a empresa JGP, já locatária do imóvel, ou seja, que está fazendo a ampliação lá no escritório, no edifício. E por aí vai, outros fundos, outros comentários aqui que eu sugiro que você reserve um tempo para ler. Aqui, como vocês podem ver, a receita por estado, então eles têm divisão de ativos basicamente entre São Paulo, Rio e Minas Gerais, e também uma divisão muito próxima entre logística e escritório, ou seja, ele é um fundo de tijolo, mas ele é um fundo híbrido, voltado tanto para o segmento de lajes quanto para o segmento de logística. Aqui tem um histórico de taxa de vacância do fundo imobiliário. E aqui, bom, chega basicamente na parte do portfólio, que é onde a gente vai se aprofundar mais. Uma coisa que eu achei interessante desse fundo imobiliário é que eles já citam, né? O fundo possui mais de 90 inquilinos, trazendo assim uma diversificação para o portfólio. Pois bem, eles já mesmo mostram os dados e explicam o porquê isso é importante. Eles dividem até por segmento, então vocês estão vendo que eles têm diversos inquilinos espalhados em diversos segmentos de atuação, o que traz uma própria segurança para o portfólio, ou seja, não é um fundo que está atrelado a poucos imóveis e poucos inquilinos, que acaba sendo muito dependente da saúde também dessas empresas, né? Desses locatários. Bom, e aqui tem os imóveis propriamente que estão no portfólio do fundo imobiliário, e aí para fazer essa análise eu vou jogar para o CRTU para a gente analisar por lá. Mas antes disso, eu só queria fazer um comentário, que o fundo fez uma aquisição agora de um desenvolvimento, esse Pinheiro 750, ele ainda não vai aparecer na nossa análise aqui, porque ainda é um projeto de um empreendimento corporativo. Assim que a gente tiver mais detalhes, enfim, quando ele tiver avançado em construção e etc., provavelmente a gente faça um novo vídeo no canal, mas isso deve levar alguns meses, talvez até 1 ou mais anos, para a gente trazer mais informações detalhadas sobre ele aqui em outro vídeo no canal. Obviamente os clientes do CRTU já vão ter acesso a essas informações muito antes. Mas bom, vamos direto então à análise dos empreendimentos. Então aqui no CRTU eu vou digitar KNRI11 na parte de fundos imobiliários. E já te faço um convite também, se você trabalha com investimento imobiliário, se você é analista de alguma empresa e ainda não tem acesso ao CRTU, entre em contato conosco, mande um e-mail para o contato@buildings.com.br, que eu vou ter o maior prazer em te apresentar também essa ferramenta. Então, bom, chegamos aqui no KNRI11. Então, de cara, a gente já consegue ver algumas coisas. Olha só, o fundo ele tem aproximadamente 106 mil metros de ABL em 12 propriedades de escritórios, tá? Que a taxa de vacância está em torno de 20%.
e mais 638 mil metros quadrados de ABL em 9 propriedades industriais logísticas com uma taxa de vacância de 7. Ou seja, a taxa de vacância para os logísticos está menor do que a taxa de vacância para escritórios, o que segue um pouco esse momento de mercado que nós estamos passando, ou seja, o mercado logístico expandindo muito nesse momento de pandemia e o mercado de escritórios passando por uma instabilidade um pouco maior. Como vocês podem ver, aqui a gente tem a distribuição do portfólio deles, então a gente tem, os azuis são os escritórios, então eles possuem escritórios tanto em São Paulo, Rio e Belo Horizonte, e também os logísticos com uma grande concentração no estado de São Paulo, um em Pouso Alegre, que é sul de Minas, e outro também no estado do Rio de Janeiro, tá legal? Então, bom, vamos lá aqui para a parte de propriedades. Olha só, eu não vou falar de todas as propriedades porque eu vou fazer um trabalho aqui, um exercício para não deixar esse vídeo tão longo. Então, como vocês podem ver, são diversas propriedades, como eles mesmos citaram aqui, diversos inquilinos que o fundo imobiliário tem, o que traz segurança para o investidor, como eles mesmos disseram, diversificação para a carteira. Eu vou citar aqui os principais inquilinos, ou seja, Lojas Renner aparece como um principal inquilino mais importante da carteira, Magazine Luiza, Unilever, Kimberly-Clark, Lojas Marisol. Então, como a gente pode ver, são empresas de grande porte, o que mostra que o fundo imobiliário está bem posicionado com esses players locatários também. E aqui a ideia vai ser explorar um pouquinho mais aqueles ativos que o KNR11 tem hoje ofertados, ou seja, que tem disponibilidade no mercado para a gente também tentar entender a possibilidade desse fundo imobiliário de ter novas locações num período curto de tempo. Bom, eu vou começar falando dos dois logísticos. O primeiro, Global Jundiaí, o segundo, Prolog Jundiaí. Como vocês podem ver pelo próprio nome, os dois ficam na mesma região, na mesma cidade. E os dois, eles ficam naquela região, no raio entre 30 e 60 quilômetros da cidade de São Paulo, bem mais próximos de 60 quilômetros. Se vocês não entendem a importância desses raios para o mercado logístico, a gente acabou de gravar um vídeo também com os dados consolidados do segundo trimestre, e aqui também vocês vão encontrar nesse canal outros vídeos explicando essa diferenciação por raios em panoramas que nós fazemos do mercado logístico. Então é importante que vocês consultem esse vídeo para entender que a performance dos imóveis, quando a gente imagina num raio da capital de São Paulo, num raio de 30 quilômetros, de 30 a 60 e para lá de 60, esses imóveis performam de forma bem diferente. Obviamente, os imóveis estão mais próximos da capital, eles têm uma performance melhor do ponto de vista de vacância, o de 30 a 60 médio, e os para lá de 60 eles têm maior dificuldade de se manter 100% ocupados. Então, os imóveis do KNR11 estão nessa faixa intermediária na cidade de Jundiaí. Então, vamos dar uma olhada no histórico de cada um deles. Os dois são empreendimentos de alto padrão, tá? Empreendimentos de padrão classe A. E vamos olhar aqui o histórico do Global Jundiaí. Então, olha só, essas linhas verdes a gente monitora empreendimento desde 2012, tá? Então, as linhas verdes eram áreas que eles tinham ocupada. Então, de cara, a gente pode ver que o empreendimento passou diversos trimestres, basicamente de 2012 a 2017, 100% locado. E em 2017 apareceu uma vacância que vinha num processo aqui de ser eliminada, e aí depois agora em 2019 apareceu uma vacância maior, sendo que nos 2 últimos trimestres o empreendimento conseguiu fazer novas locações, tá? Bom, então aqui como ocupantes vocês podem ver que eles têm 6 empresas dentro do condomínio, e as empresas que recentemente tiveram absorções positivas, que diminuíram a taxa de vacância como a gente viu, foi a FOM Espumas, e também uma expansão da Foxconn do Brasil, que era uma empresa que já estava no empreendimento e tomou mais uma área nesses últimos trimestres. Então são eles que têm cooperado para a redução dos espaços vagos aqui no Global Jundiaí. Bom, então a gente pode ver que em linhas gerais esse ativo ele tem um histórico de vacância bem baixo, apareceu uma vacância maior que estava sendo eliminada, depois apareceu uma outra vacância, a redução de um inquilino que devolveu uma grande área, e agora ele caminha também novamente para zerar essa taxa de vacância, tá legal? Bom, então esse foi o Global Jundiaí, e vamos para o próximo aqui, o Prologis Jundiaí. Olha só, o Prologis Jundiaí, ele também tem um histórico de vacância baixo. Quando a gente pega, aqui a gente vê que ele tem basicamente uma área ocupada durante bastante tempo,
E a área laranja é uma área em projeto, ou seja, um desenvolvimento que deve acontecer em algum momento no futuro. Aqui por volta de 2018 apareceu uma pequena área disponível, que são essa pequena faixinha azul, que novamente foi ocupada, e agora recentemente apareceu uma vacância maior, que elevou aqui a taxa de vacância do condomínio para casa de 50%. Então, o que torna, obviamente que nunca é uma notícia boa quando o inquilino sai do empreendimento, principalmente quando deixa essa taxa de vacância tão alta, na casa de 50%, mas só o único ponto de atenção é que esse inquilino acabou de sair do empreendimento, ou seja, saiu agora no segundo trimestre de 2021, então a gestora vai precisar de um tempo para repor esse inquilino. O inquilino que saiu, que deixou essa área de 39 mil metros, foi a Dafit, que ocupava um galpão inteiro nesse condomínio, que era aqui o Buildings 200, que agora tá vago, tá? O Buildings 100 continua 100% ocupado por essas duas empresas. Tá legal? Então, bom, esse é um pouco do panorama dos logísticos, eles têm essas duas disponibilidades, que não tem nada muito grave aqui. Vamos ter um pouquinho mais de atenção para o Prologis Jundiaí, que agora tem essa área grande que está disponível. E bom, vamos falar agora da parte de escritórios, que a grande vacância deles também está estruturada em escritórios. A primeira vacância grande aqui é do Rocha Verá Corporate Towers. Eu já falei do Rocha Verá, do complexo do Rocha Verá, em alguns vídeos aqui no nosso canal, então eu não vou entrar tanto no detalhe do Rocha Verá. Se você ainda não viu nenhum desses vídeos, eu vou deixar aqui no card um vídeo que a gente fala especificamente sobre a região da Chucre Zaidan, um vídeo recente que a gente fez aqui no canal, que explica bem a dinâmica dessa região, quais são os pontos positivos, quais são os pontos de dificuldades da região, e especificamente do Rocha Verá. Trazendo aqui uma visão bem rápida para você não ficar boiando na análise. O ponto positivo do Rocha Verá é que ele é um edifício de altíssimo padrão, com histórico de vacância muito baixo durante os últimos anos. Então é um empreendimento que ele sempre teve uma ocupação muito alta, extremamente tecnológico, que tem uma imagem corporativa muito boa, empresas multinacionais que estão aqui, tem uma localização fina boa na região. O ponto de dificuldade agora do Rocha Verá é o excesso de oferta que existe aqui na Chucre Zaidan, ou seja, novos empreendimentos apareceram na região, também empreendimentos de alto padrão, e aí o inquilino agora ele tem diversas boas opções na região e outras opções até a custos muito menores. Então o Rocha Verá tem sofrido com essa devolução de alguns espaços e de inquilinos que têm migrado para outros empreendimentos, ou inquilinos que têm simplesmente permanecido no ativo, mas reduzido o espaço, tá? Como foi o caso do Banco Votorantim, entre outros, tá? O Madison Building é um empreendimento, eu nunca falei dele, aqui é um empreendimento um pouquinho mais velho, ele é um empreendimento classe B, que fica na Vila Olímpia. Uma característica que a gente vai ver desse fundo imobiliário é que todos os edifícios comerciais dos que estão na cidade de São Paulo, eles são muito bem localizados, eles ficam naquelas regiões que nós chamamos de regiões primárias, ou seja, que envolvem Chucre Zaidan, Berrini, Vila Olímpia, Faria Lima, Itaim, Pinheiros e Paulista, ou seja, esse é o coração da cidade do ponto de vista de empreendimentos corporativos, e todos os ativos do fundo ficam nessas regiões. Então, quando a gente olha aqui o Madison Building, a gente pode ver que ele é um empreendimento que tem um histórico de vacância também muito bom. Desde 2017 até 2020, ele ficou 100% ocupado, e surgiram agora, nos últimos 3 trimestres, um aumento na taxa de vacância do imóvel. Essa vai ser uma característica bem importante que a gente vai ver para os outros edifícios aqui do KNR 11, que eles vinham num histórico de vacância muito bom, numa taxa de vacância bem controlada, e a partir da pandemia, esses empreendimentos começaram a sofrer um pouco com taxa de vacância. Então aqui a gente pode ver que a primeira vacância apareceu no 4º trimestre de 2020, ou seja, ela é uma vacância recente que, como a gente citou em outros casos, o fundo vai precisar de um tempo para tentar repor esse empreendimento, esses inquilinos, perdão. Mas a boa notícia é que ele fica bem localizado na Vila Olímpia, então ele não deve ter tanta dificuldade assim na hora de repor essas empresas, tá? Partindo para o próximo, o Condomínio São Luís. O Condomínio São Luís é um daqueles empreendimentos que, à primeira vista, ele pode parecer um empreendimento antigo, obsoleto, mas muito pelo contrário, ele tem passado por diversos processos de retrofit, de modernização
Então o empreendimento por dentro, ele está bem diferente, ele está com diversas características modernas. Eu visitei o empreendimento não faz tanto tempo e você consegue entrar sem passar pela própria recepção, sem ser anunciado, desde que o inquilino já te mande uma autorização antes, você entra com celular e QR Code. Tá bem legal de visitar um empreendimento. Então esse é uma daquelas pérolas que o KNRI tem na carteira, porque é um empreendimento com uma localização muito boa. E como a gente pode ver aqui, ele tem um histórico de vacância controlado quando a gente olha para o passado, tá? Então, quando a gente pega aqui 2009, 2010, 2013, ele tinha um histórico de vacância super baixo, e aí depois aqui ele apareceu com uma taxa de vacância alta, basicamente nesse período que eles começaram a fazer grandes reformas de 2017, 2018 e 2019, e aí uma vez que eles zeraram a vacância, veio a pandemia, e aí obviamente essa taxa de vacância voltou a crescer e agora está estabilizada em 13%, mas nominalmente uma vacância de 1.800 metros, então não é nada tão grande, tão preocupante como é um pouco no caso do Rocha Verá, que já é uma vacância na casa de quase 10 mil metros. Tá? Mas o condomínio São Luís também é um empreendimento muito bom da carteira. Aqui a gente tem a outra fatia que eles têm no Rocha Verá, na Torre B, na Marble, que essa está com a taxa de vacância menor, de apenas 800 metros, tá? Acho que é metade de um andar, se eu não me engano. Aí a gente tem o edifício Bela Paulista, que já é um empreendimento também da região da Avenida Paulista, é um empreendimento de alto padrão. Como vocês sabem, a região da Paulista é uma região que carece de empreendimentos de alto padrão, ela é uma região um pouco mais velha, e os empreendimentos lá de alto padrão tendem a performar muito bem. Então, como a gente pode ver aqui, de 2018 para 2020, o empreendimento também estava 100% ocupado, veio aparecer uma taxa de vacância no terceiro trimestre de 2020. Então, como vocês podem ver nesses históricos, os empreendimentos, como eu falei já um pouquinho anterior no vídeo, eles eram empreendimentos que estavam com uma taxa de vacância bem controlada e agora, nos últimos trimestres, eles estão com essa tendência de alta, muito por conta das devoluções oriundas da pandemia, tá? Não é nem dizer que as empresas saem do edifício porque não gostam da tecnologia, não se sentem bem atendidas. Muitas dessas empresas é que eu acabei não entrando no caso a caso aqui para explicar quem saiu, por que saiu, ou se reduziu, mas muitos dos casos aqui, quando eu estava fazendo esse estudo, são de empresas que permanecem no edifício, mas apenas reduziram de área e por isso aparecem essas taxas de vacância, tá? Então aqui você pode ver que lá em 2012 ele ficou também algum período 100% ocupado. Olha só, esse edifício a gente tem um histórico dele desde 2005 e ele tinha um histórico de vacância nessa casa aí de 15% a 20% na média, e aí depois ele ficou 100% ocupado. E aí ele entrou aqui em 2009 num processo de retrofit, tá vendo? Que demorou aqui algo como 5 trimestres, quase um ano, e aí fez com que a taxa de vacância dele ficasse bem alta, e depois ela foi zerada, e aí tiveram alguns trimestres com uma taxa de vacância maior, outros menores, mas fato é que pré-pandemia a taxa de vacância estava zerada no edifício Bela Paulista, então é mais uma boa posição que o KNRI tem. O Joaquim Floriano 913 é um edifício que fica na região do Itaim, muito bem localizado também, próximo aqui à rua Tabapuã, como vocês podem ver no minimapa. É um edifício um pouco mais antigo, ele é um edifício de 2004, então ele é um edifício classe B. E vamos olhar aqui o histórico dele. Olha só, novamente, né, um edifício que estava com taxa de vacância zerada desde 2017, foi aparecer uma taxa de vacância agora, em 2020, então enfim, como vocês já perceberam, entra em toda essa lógica da pandemia fazendo mal pro portfólio do KNRI 11, pelo menos a curto prazo, né? Temporariamente os empreendimentos estão sofrendo um pouquinho mais com vacância. E a última posição deles aqui em São Paulo é o edifício Atenas, também um edifício classe B que fica ali na região de Pinheiros, como eu citei, todos os empreendimentos muito bem localizados. Ele também tinha taxa de vacância zerada, ele até trocou um pouquinho mais, tiveram alguns espaços, alguns conjuntos que ficaram vagos durante um período, mas a taxa de vacância era pequena, de 3,5% apenas, aí ficou 100% locado, vagou um outro andar, depois ficou 100% locado, e aí no meio da pandemia, terceiro tri de 20, aí sim que a vacância descolou um pouco, mas novamente é mais um empreendimento muito bom do portfólio. Acho que o que eu mais gosto da parte de escritórios do KNRI 11 é que não são aqueles empreendimentos
tão core, tão imponentes, como é o caso do Rocha Verá. Acho que esse sim é uma bola diferente do que eles têm, mas os outros eles vão mais naquela linha para atender muito bem empresas médias, ou seja, pegam empreendimentos um pouco menores, empreendimentos classe B ou single A, né, que é o Azinho, não é o triple A, mas ele é um portfólio que mescla muito bem essa característica e aposta muito em localização, o que para mim faz bastante sentido, ou seja, eu não vou pegar um ativo extremamente caro, como é o Rocha Verá, que faz parte desse mix novos deles, mas eu vou pegar ativos da segunda faixa de preço, mas que de igual forma são muito bem localizados e vão atender grande parte das empresas. Então, nesse sentido, é um portfólio que me agrada bastante do KNR11. E aí a gente vem para 4 posições que eles têm fora da cidade de São Paulo, 3 no Rio e uma em Belo Horizonte, e aí o cenário já é um pouquinho mais diferente. Quando a gente entra no Lagoa Corporate, que hoje está com 1.600 metros de área vaga, que dá 14%. Aqui a gente pode ver até que o cenário é positivo quando a gente olha no curtíssimo prazo, ou seja, nos últimos 2 trimestres nós temos um processo de queda de vacância de novas locações, como a gente acabou de ler no relatório gerencial deles. Tem a JGP que está ampliando a sua ocupação ali no edifício, então caiu de 38% para 14%, mas quando a gente olha o histórico é sim de uma taxa de vacância bem alta, né? Acho que a cidade do Rio de Janeiro tem sofrido bastante, não é uma exclusividade do Lagoa Corporate, muito pelo contrário, o Lagoa Corporate é um empreendimento excelente, de altíssimo padrão, ocupado por empresas de investimento que buscam mesmo qualidade, aquela imponência nos seus ativos, e o Lagoa Corporate entrega isso, mas como uma característica da cidade, esse empreendimento tem sofrido bastante com as altas taxas de vacância, ainda que no curto prazo os sinais sejam positivos por conta dessas absorções recentes que eles fizeram. E aí nessa mesma linha a gente vem para o Botafogo Trade Center, mais um empreendimento de padrão classe A também da região do Rio de Janeiro, que a taxa de vacância hoje está em 52%. Então olha só, mesmo nos últimos anos com o histórico da cidade do Rio de Janeiro contando bastante contra, né, com altas taxas de vacância, ele conseguiu se manter com taxa de vacância baixa nessa casa de 14%, 14%, mas aí na pandemia também descolou e agora a gente tem algo como metade do empreendimento vago. Então, basicamente, vocês vão perceber que o grande desafio aqui do Kinea para fazer a consolidação do seu portfólio passa muito por esses empreendimentos no Rio de Janeiro. É óbvio que em São Paulo a gente tem o Rocha Verá com uma vacância grande, que eu creio que é a maior vacância do portfólio, mas mesmo assim é de um único empreendimento e que tem um histórico de vacância que conta bastante a favor, ou seja, é um bom ativo numa boa localização, e eu acho que o que está se passando no Rocha Verá hoje me dá a entender que é algo mais momentâneo e pontual. Já os empreendimentos do Rio de Janeiro me parece que é algo mais estrutural do ponto de vista da cidade, não tem tanto a ver com os ativos, e aí sim os desafios para a gestora aumentam bastante, tá? E por fim, o Buenos Aires Corporate, também um empreendimento classe A que eles possuem no Rio de Janeiro. Olhando aqui o histórico de vacância, olha só, o histórico de vacância vem bem alto há bastante tempo. Então, em 2017 a gente tinha 19%, depois foi para 44%, 59%, 64% e hoje 74%, ou seja, o empreendimento ele está com vários espaços disponíveis, tá? A gente tem 4 inquilinos no prédio, a gente pode ver que são inquilinos bons, Sul América, Capgemini, Tosini Freire Advogados, são inquilinos assim, de alto padrão, mas a situação como um todo do Rio de Janeiro prejudica demais a performance dos escritórios por lá, tá? Então são pontos de atenção que o portfólio precisa ter. Eu gosto das localizações finas no Rio de Janeiro, tá? Eu gosto da localização do Lagoa Corporate, também gosto da região ali da Buenos Aires, gosto também dos empreendimentos da região de Botafogo, mas mesmo assim não é um problema centralizado numa única região do Rio de Janeiro. Ali é uma situação um pouco mais macro que precisa de solução, tá? E por fim o Boulevard Corporate, que é um dos melhores empreendimentos da cidade de Belo Horizonte, tá um empreendimento de padrão Double A, que tem ocupação de CIT, Google, WeWork, enfim, tem uma ocupação de empresas muito boas,
Mas vamos olhar aqui o histórico, olha só, a gente monitora a BH menos tempo, a gente monitora a BH desde 2019, então o nosso histórico é menor, mas em 2019, comecinho de 20, o empreendimento estava 100% ocupado, e aí, obviamente, no segundo TRI de 20 apareceu essa disponibilidade de 11%, uma área de 2.400 metros, e ela permanece até então. Não é algo tão significativo para o portfólio, é uma vacância pequena, mas a expectativa é que a própria gestora eventualmente consiga ocupar esses espaços com os próprios inquilinos. A gente sabe que o Google, em algum momento, o WeWork, eles conseguiram crescer dentro do próprio edifício Boulevard. Quem sabe eles também não consigam ocupar essa área aqui no empreendimento, tá? Então, bom, essa era a nossa visão geral sobre o portfólio do KNR11. Até peço perdão se eu passei rápido demais para alguns pontos. Se a gente fosse se aprofundar em caso a caso desses edifícios, a gente ia tomar um tempo muito maior, mas em linhas gerais, qual que é a minha visão? Do ponto de vista imobiliário, é um portfólio que eu gosto bastante, é um portfólio híbrido, extremamente equilibrado, eu gosto das posições em logística, eu gosto das posições em escritório. Acho que o portfólio de São Paulo é um portfólio bastante agradável, por quê? Porque ele está bem distribuído em localização, ele não tem grandes posições para aqueles ativos gigantescos que eventualmente ou que estão atrelados a poucos inquilinos. Eu acho que ele é um portfólio um pouco mais pulverizado, mas no sentido bom da palavra. Na grande parte desses ativos, o que é o majoritário na questão da propriedade, então isso dá para eles um nível de controle sobre preço e etc, que faz bastante sentido. Então eu gosto muito dessa estratégia deles, apostando muito em localização, ainda que mantendo a qualidade dos ativos. No Rio de Janeiro é um portfólio que aí não tem como, tem sofrido mais no curto prazo e também no médio prazo, mas como eu já disse durante esse vídeo, não tem tanto a ver com os empreendimentos em si, e mais uma característica da cidade. E para o portfólio logístico também eu vejo grandes posições ancoradas em grandes players, e aonde eles possuem oferta são em regiões bem consolidadas do ponto de vista logístico, como é a região de Jundiaí. Então, bom, essa é a minha análise e a minha opinião, então eu te convido a fazer a tua própria análise antes de fazer uma opção de sim ou não de investimento nesse fundo, de manutenção de investimento, só para deixar claro que o que eu estou fazendo aqui não é uma sugestão, uma recomendação de compra ou venda, é só dividindo um pouco da nossa opinião contigo. Eu espero que você consiga refletir, enfim, que tenha sido proveitoso. Se você está aqui até agora, eu te agradeço muito pela tua paciência. Deixa o teu like nesse vídeo se você gostou, os teus comentários também. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui no canal e também nos acompanhe nas demais redes sociais, no Instagram, no @buildings.company, também no LinkedIn, todos os links estão aqui embaixo. Então eu agradeço a tua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.